na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. 22h15. Conhecimento. Glória a Deus, paz do Senhor a todos, uma boa noite aos nossos queridos irmãos que estão aí conectados conosco já nesta programação. Você que está chegando em casa, talvez, após um culto maravilhoso que nós tivemos aqui. Eu não estava presente aqui na sede, mas eu estava em casa assistindo e maravilhado com a profundidade da palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor James. E glória a Deus por tudo, pelo culto que tivemos. Se você não estava no culto, estava no trabalho, que Deus lhe abençoe. Fique conosco conectado. Que Deus possa falar com você nesta noite. E aqui estamos mais uma vez, agradecidos a Deus pela oportunidade que nos é dada para estar aqui sendo um canal de Deus, um canal de bênção, de transmissão das revelações, daquilo que está no coração de Deus para a sua vida, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Que Deus abençoe você, acomode-se na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho. Eu sei que esta programação ela será assistida em outro momento, e também que Deus abençoe você que está assistindo, não ao vivo, mas em outro momento, talvez na quarta-feira, na quinta, no decorrer da semana, não importa, mas certamente aquilo que vai ser falado aqui nesta programação, Deus ele vai tocar no teu coração, vai falar contigo, porque nós sabemos que Deus ele fala conosco através da sua palavra, usando os seus vasos de barro, assim como somos nós que estamos aqui, e certamente você vai ser edificado, meu irmão e minha irmã. Antes de nós começarmos, glória a Deus, nós vamos, então, estar aqui cumprimentando os nossos queridos irmãos que estão comigo aqui. Hoje, esta programação está sendo realizada pela equipe da Área Glória, que fica ali na Avenida Professor Oscar Pereira, 3356, bairro Glória, Zona Sul de Porto Alegre. Então, está aqui comigo, com o irmão Elias, esse que vos fala, irmão Timóteo, o jovem que faz parte da juventude, ali da Área Glória. Paz do Senhor, irmão Timóteo. Paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor a todos que nos acompanham neste momento. É mais uma oportunidade que nós temos aí de estar participando. E nós convidamos a todos vocês para estar participando conosco. A sua participação no chat, né, é muito importante, né? Então, fique conosco até o fim dessa programação, que vai ser uma programação bem proveitosa. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Também está aqui conosco o irmão Henrique, também faz parte ali da juventude da Área Glória, músico na Casa do Senhor. Ambos são músicos, né? Na verdade, nós três somos músicos, né? Paz do Senhor, irmão Henrique. Paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor, irmão Timóteo. Paz do Senhor a todos os que estão conectados conosco nesta noite. Aleluia. É um tema bem interessante, irmão Elias, principalmente para o jovem, também para o adulto, adolescente, ancião, seja quem for, é um tema bem interessante. Glória a Deus, que nós também discutimos bastante durante essa semana retrasada, semana passada, é um assunto que toca o nosso coração, e creio que Deus vai falar com cada um que vai estar assistindo conosco ao vivo, e depois, aleluia, durante a próxima semana, porque vai estar registrado, gravado, então não tem problema, se perdeu hoje, tem outros dias para assistir, glória a Deus. Glória a Deus, exatamente. Se você não... muitas pessoas trabalham, né, durante a noite, outras chegam cansadas, e outras até maravilhadas com aquilo que ouvem aqui nos cultos de doutrina, né, às vezes já estão bem abastecidos ali da palavra de Deus e que deixam, então, para participar ou assistir o programa em outro momento, né. Mas, igualmente, que Deus abençoe a todos. Fique conosco até o final, inscreva-se no canal e Deus vai te abençoar. Aleluia. Deus, deixe o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você de fato estiver gostando da programação, eu creio que todos vão gostar.
porque nós não queremos falar nada além da palavra de Deus aqui, e a palavra de Deus para tudo é proveitosa. Então vamos estar orando neste momento, para iniciarmos o culto, ou melhor, para iniciarmos esta programação. Amém? Vamos fazer esta oração pelo nosso pastor superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio, que Deus abençoe o servo do Senhor e também a sua família. Irmão Timóteo, por gentileza, faça esta oração. Vamos estar orando então. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste momento, Senhor, nós, aleluia, nesta programação estamos, Senhor, orando, Senhor, neste momento pelo pastor Adriano, Pai, superintendente, Senhor, aleluia, qual está na frente deste departamento, Senhor, da juventude, Senhor. Aleluia, Deus, nós oramos neste momento, Pai, pedindo, Senhor, que o Senhor venha guardar o seu filho, venha livrar, Senhor, o seu filho de todo mal, Senhor, de todo dado inimigo contra o teu filho, Pai, venha cair por terra neste momento, Senhor, abençoa, Pai, dá direção, Senhor, sabedoria, graça, Pai, aleluia, para o teu filho, Senhor, no nome de Jesus nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, vamos estar falando um pouco sobre... Hoje vamos estar falando sobre indiscrição. Indiscrição, que é o antônimo de discrição. Indiscrição nada mais é do que um ato revelado, né? Alguém que age de uma forma exposta, sem segredo, sem reserva. Glória a Né? Deus. Uma pessoa indiscreta, a indiscrição, ela leva a pessoa a agir de uma forma inconsequente, né? De expor o que não precisa ser exposto, de falar o que não precisa ser falado, de mostrar o que não tem necessidade de mostrar. Então, a pessoa indiscreta, ela age de uma forma sem pensar nas consequências daquilo que está fazendo, né? A pessoa que tem este problema de indiscrição, de falta de freio, né? De falta de domínio com a sua língua, né, e também com a sua forma de agir, né. A indiscrição ela pode se apresentar através de uma forma verbal, né. A pessoa pode falar além daquilo que deveria falar, coisas desnecessárias, e também a indiscrição ela age de uma forma em relação ao que a pessoa tem, em relação ao que a pessoa tem materialmente, fisicamente. A pessoa indiscreta, ela não tem limites, ela não é como se fosse uma casa sem muro, uma casa sem proteção. A pessoa indiscreta, ela está aberta, ela está, sinceramente, sem algo que possa travá-la, algo que possa impedi-la de fazer alguma coisa. A indiscrição leva a pessoa a caminhos que são prejudiciais. Então é isso que nós queremos falar hoje, sobre o problema da indiscrição, sobre as causas, as consequências que a indiscrição, que esta ação comprometedora, ela pode causar na vida de alguém. Aleluia. Então o irmão Henrique vai estar lendo aqui um versículo que nós elencamos como base para este tema, que nós vamos, a partir dele, nós vamos discutir este assunto. Está em Provérbios 12, 23. Meus queridos irmãos que estão online aí, estão no chat, ainda não consegui ter acesso aqui à programação, agora sim. Os irmãos podem fazer seus comentários, podem deixar aí os seus acréscimos, ou até mesmo os seus decréscimos, como a gente sempre fala aqui. E certamente a sua participação ela vai ser proveitosa para nós e para todos aqueles que estão ouvindo. Irmão Henrique, Provérbios 12,
23. O irmão Henrique, a versão dele é um pouquinho diferente, mas eu vou, após ele ler, eu vou usar a minha versão aqui, que é Almeida atualizada, revista atualizada. Glória a Deus. E diz assim: o homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Glória a Deus. Na versão Glória a Deus. atualizada, eu gosto muito da versão atualizada. Aleluia. E é até bom, né, meu irmão Elias, porque quem sabe os irmãos que estão assistindo abriram a Bíblia agora e veem que está diferente. Sim, vê diferente. Bom a gente exatamente. falar, tem diferença da atualizada, tem Bíblias de várias versões. Isso é até interessante. É verdade. Qual é a sua versão, senhor, sabe? Glória a Deus. A versão que o irmão Henrique leu é a versão Sociedade Bíblica do Brasil. corrigida. Almeida, glória a Deus, É a a corrigida. corrigida do irmão Henrique. Então vamos ler a atualizada aqui. 12:23, só a primeira parte aqui, né? O homem prudente, ou o homem sábio também, oculta o conhecimento. Então, se o homem prudente, o homem sábio, ele é discreto, o que seria o indiscreto? É totalmente o contrário, né? O antônimo, então, de prudente seria o tolo, né? Ou, como o pastor Humberto, na semana passada, ele falou... me fugiu agora a palavra. Mas o homem estúpido, o pastor Humberto usou a palavra estúpido. Este adjetivo que o pastor Humberto usou na semana passada. Então, o homem estúpido, ele se expõe. Ele é indiscreto. Ele revela os segredos. Ele revela, ele traz, ele expõe aquilo que ele sabe, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele... Claro, a gente vai ver aqui, meus irmãos, também que existe uma linha, existe um limite que separa a questão de você apresentar algo de uma forma que trará proveito, tanto para você, tanto para aquele que te ouve, e entre palavras desnecessárias. Aqui, nós queremos nos deter aqui na indiscrição em relação ao que é falado sem necessidade e que pode trazer um prejuízo para você, para a pessoa que pratica a indiscrição. Então, o que nós queremos falar com isso? O que nós vamos aprender hoje? O jovem, por estar no auge da sua vida, né, da sua energia, eu quero falar que especialmente o jovem, ele tem a tentação, ele sofre essa tentação diariamente de querer expor, de querer apresentar coisas que não tem necessidade de expor nem de apresentar. De querer falar a sua opinião, o que pensa, o que acha. Independente se estiver na roda, por exemplo, dos amigos, entre aspas, daí ele vê que todos ali concordam de uma maneira diferente dele, mas mesmo assim... Ele quer apresentar... Expõe a opinião e fala, não, sou contrário a você nisso. Mesmo sabendo que pode haver, entre aspas, retaliação, verbais, falas. Mesmo assim, expõe, não, eu penso dessa maneira, assim que eu penso, assim que eu acho. O que é isso, né? Isso é justamente essa falta de controle, né? Que ela é instigada, ela é provocada justamente por essa adrenalina que o jovem tem em massa, né? Esse sentimento que o jovem tem de querer apresentar, mostrar para os outros aquilo que ele sabe, de querer ostentar aquilo que tem, né? Nós sabemos que muitas pessoas até com mais idade caem nessa tentação também e praticam isso. Mas como nós estamos em uma programação mais direcionada aos jovens, nós vamos usar aqui muitas vezes o jovem, né? Mas enfim... E essa questão também é natural, né? O jovem tem, segundo estudiosos dizem, né, e nós podemos testificar disso, que nós, nessa época de juventude, nós sentimos alguns sentimentos, alguns sentidos do nosso corpo, eles são muito mais potentes, eles têm mais potência, mais força nessa etapa da juventude, né? E entre eles, esse sentimento de querer, né, expor, de querer mostrar o que sabe, o que tem. E isso traz prejuízos, né? Isso
pode acarretar em consequências indesejáveis para o jovem, né? Então, aqui nós lemos o homem prudente oculta. Então, a prudência, né, que é uma coisa que o jovem não tem muito, e isso é muito perigoso, né? É a época da vida em que mais se precisa de prudência, de juízo, e é o que o jovem menos tem. Né? É o que o jovem menos dispõe, né? É de prudência e de juízo. Então, por conta disso, o jovem ele acaba entrando em caminhos que muitas vezes podem ser caminhos irreversíveis, sem volta, né? Porque o jovem ele quer mostrar e muitas vezes ele não sabe para quem está mostrando, irmão Henrique. Glória a Deus. Como o irmão tinha falado antes, eu volto também nessa parte, que o jovem, no caso, quer mostrar, no caso, para os outros, quer mostrar que ele entende, sabe? Mas também, irmão Elias, quem sabe, o jovem sabendo dessas, vendo que muitas pessoas, algumas, no caso, são muito sérias, não falam muito da sua vida, quem sabe ele acha que falando, no caso, tudo que ele sente, ele possa conquistar a confiança das pessoas. Nesse mundo pós-moderno, moderno, tudo. Quem sabe se eu falar a verdade, falar tudo que eu penso, as pessoas confiam em mim. Quem sabe muitos jovens pensam isso. Se eu ficar guardado, se eu ficar reprimindo tudo para mim, se eu não compartilhar com os meus amigos, com as pessoas ao redor de mim, eles não vão ter confiança em mim. Então é melhor falar tudo. Quem sabe muitos jovens pensam isso. Sim, sim, é verdade. E assim, nós não queremos aqui nos dar a entender de que estamos falando que o jovem ele tem que se isolar e não falar nada com ninguém, né? Como diz ali. Em Provérbios mesmo, eu acho muito interessante Provérbios, que ele nos dá muitas lições a respeito disso, sobre a importância de guardar segredo, né? Nós estamos falando aqui, queremos nos deter em relação a segredos, em coisas que não é lícito, que não tem necessidade de falar para os outros. Tem coisas que são necessárias, né? A comunicação, ela é imprescindível para que você seja uma pessoa que tenha um bom desempenho, por exemplo, na sua escola, na sua turma, na sua profissão. Você precisa deste instrumento chamado comunicação. Nós queremos aqui deixar claro que nós estamos falando de coisas que são pessoais, particulares, que são como tesouros seus. E isso você não precisa mostrar, você não precisa expor a ninguém. Mas a comunicação entre você e seus colegas, a comunicação entre você e seus familiares, né? A comunicação, jovem, entre você e seu líder, ela é indispensável. Né? Inclusive a Bíblia diz, né, que existem coisas que nós temos que falar aos santos. Não precisamos muitas vezes contar detalhes, né, daquilo que a Bíblia diz, né, comunicai as vossas necessidades aos santos. A necessidade, quando você vai contar a sua necessidade, tem um limite. Você precisa ter a prudência e saber qual é o limite daquilo que você tem que falar. Quais são as palavras, qual é o teor daquilo que você vai falar, para você não falar demais, não falar aquilo que não precisa, né? Porque tem muitos jovens que ele acaba se cuidando até demais, sendo exagerado em relação a isso, né? E não quer, muitas vezes, nem compartilhar com os santos, até com seus pais, irmãos, aquilo que sente, aquilo que está passando. Mas, em relação a isso, você precisa apresentar, você precisa comunicar. No caso que o irmão Elias falou, conversar, saber que tem um limite. No caso, conversando, assim, no caso que nem com líder, agora vamos para a parte da igreja, com líder, conversar, falar o necessário, não precisa expor, falar, por exemplo, aconteceu tal dia, foi isso, aquilo, e depois nas 2 horas, isso, muito detalhe. Não, fale abertamente, sim, mas tudo com cautela, não precisa que nem assoar as trombetas, que nem muitos falam. Sim. Falar demais, muitas pessoas falam demais no trabalho, quem sabe, na escola, jogando conversa fora, que nem dizem. Isso. Conversa demais, assuntos que não vão te levar a lugar nenhum, mas você segue a onda e vai indo. Quando vê, você nem sabe onde é que está, mas
tá falando coisas que não deve, expondo, quem sabe, falando da sua família, coisas pessoais da sua família que não deveriam ser falado naquela roda de conversa ali, e você expôs só porque queria puxar assunto, quem sabe. E é algo muito sério, que o jovem precisa ter, é saber que tem um limite, que o irmão Elias falou. Tem um limite, ok? Assuntos, falar o que é necessário. No caso, ambiente de trabalho, ser comunicativo, né? O jovem precisa ser comunicativo. Ambiente de trabalho, escola, família, mas também tudo com moderação, que nem eu falo, moderadamente. Tem que ser criterioso, né? O que a Bíblia diz? Eu lembro de 2 referências, né? Comunicar as necessidades aos santos e também confessar as vossas culpas uns aos outros, né? Então, se você errou com alguém, né, em relação a isso, você vai até a pessoa e confessa, né? E diz aos santos, né? A Bíblia aqui se refere aos santos, aos da fé. O problema maior é quando você fala o que não deveria falar para pessoas que não fazem parte do teu contexto de vida em relação à vida espiritual, em relação à sua fé, né? Glória a Deus. E nós vamos continuar aqui, muita coisa boa para nós falarmos aqui, observando a palavra de Deus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um exemplo de um homem, né? Nós queremos usar muito aqui o exemplo do rei Ezequias. Glória a Deus. Que quando se fala em indiscrição, é a primeira pessoa que me vem à mente, assim, biblicamente falando, é o rei Ezequias. Quando se fala em revelar segredos, em expor coisas, eu lembro do rei Ezequias. Eu estava orando, quando me veio esse tema no coração, estava orando em casa, e eu sempre tenho perto de mim uma caneta e alguma coisa para me escrever, porque sempre quando a gente está orando assim, vem algo no nosso coração, no nosso espírito, e nós cremos que é de Deus. E eu escrevi assim, indiscrição, e já me veio rei Ezequias, já me veio os demais que nós vamos falar aqui, pessoas que não tiveram este cuidado, né? Que poderiam ter procurado um homem de Deus, uma pessoa espiritual, né, que poderiam ter feito até o que fizeram. O ideal seria que não tivesse feito, mas aquilo que fez poderia ter feito para uma pessoa da fé, para uma pessoa do seu povo, para uma pessoa de Deus, né? Mas além de ter feito, além de já ter errado no ter feito, de ter sido indiscreto, ainda é indiscreto com a pessoa errada ainda, né? Com pessoas que comprometem, né? Quem sabe se fosse com uma pessoa da fé, que o irmão Elias falou, ele falaria, quem sabe, irmão, você está errado nessa parte aí, não deveria saber desses assuntos aí, é demais, então é melhor nem falar mais para ninguém, né, quem sabe. Mas não, falou com pessoas erradas, então se deram muito mal. Certamente, daí, irmão Timóteo, se esses exemplos que nós vamos usar aqui, essas pessoas, elas tivessem errado, né? Como o irmão Henrique falou, né? Talvez a pessoa tenha sensibilidade, né? Talvez não, mas vamos crer que sim, né? E a pessoa da fé, ela teria sensibilidade e orientaria a pessoa a não repetir aquele ato, né? Glória a Deus. Ao contrário de pessoas ímpias, né? O ímpio não tem essa noção. O ímpio, ele não tem... não há limites, né, para os seus atos, não há limites para o seu comportamento, né? E o ímpio, ele acaba, talvez, sem pensar, ou às vezes de uma forma intencional, mas acaba trazendo um prejuízo para a pessoa, né? Acaba prejudicando a imagem da pessoa, porque ouviu alguma coisa a respeito daquela pessoa, ouviu da boca daquela pessoa alguma coisa e acabou, né, comentando com um, e aquele outro foi comentando e virou uma bagunça e acaba trazendo prejuízo. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Pessoas que procuraram pessoas erradas, abriram o coração e aquilo que ela falou para uma pessoa se multiplicou em dezenas e centenas de pessoas que sabiam, né? Porque aquela única pessoa foi suficiente para espalhar aquele assunto, né? E às vezes são assuntos bem feios, coisas bem delicadas, né? Que
a pessoa ali ímpia, a pessoa sem critério, sem juízo, ela acaba jogando aos quatro ventos, né, como se diz aí, um assunto delicado. Mas vamos adiante aqui na palavra do Senhor, vamos então utilizar esse exemplo do rei Ezequias, amém? O irmão Timóteo vai estar lendo segundo o livro dos reis de Israel, no capítulo 20. Vamos ler, irmão Timóteo, alguns versículos aí, tá? Versículo 13. Vamos ler um pouquinho antes aqui, vamos ler o 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Amém. Isso aí, vamos ficar no 12 por enquanto. Deus. Nós vamos, neste momento, vamos cantar. Nós já vamos entrar nisso aí. Mas enquanto nós não entramos e nós vamos cantar, os irmãos que leram conosco aqui o versículo 12 do capítulo 20 de 2 Reis, já vão meditando naquilo que nós vamos falar e também já vai escrevendo aí aquilo que Deus também está falando com você, aquilo que você quiser contribuir conosco, e vai ser uma bênção. Antes de nós cantarmos aqui, vamos estar lendo o irmão Timóteo, os nossos queridos irmãos que estão conosco aí na programação, participando no chat. Temos 17 irmãos online, ou 17 aparelhos conectados, né? Porque às vezes tem 2, 3 pessoas do mesmo aparelho, né? Eu sei que pelo menos uma pessoa que está aí tem 3 ali com ela, tá? Então são mais de 20 pessoas mais ou menos que estão aí online. Em relação aí ao início, né? Quando a gente começou lá em 2020 com as programações, tá um número bem reduzido, né? Mas já é satisfatório para nós aqui saber que tem 20 pessoas nos ouvindo aqui, glória a Deus. Aleluia. E outras pessoas também vão nos ouvir no decorrer dos dias aí. Nós vemos isso pelos likes, daí a quantidade de likes, né? Às vezes é muito maior do que o pessoal que está online aí. E porque no início era, né, 90 pessoas, 100 pessoas, bastante gente, assim. Aí com o tempo foi diminuindo, né? Os cultos voltou à normalidade. Mas enfim, irmão Timóteo vai estar lendo aí, após nós vamos cantar um hino e depois nós continuamos a discorrer. Glória a Deus. Robson Larrea comentou aqui. Robson é o nosso querido lá, que tá, nosso jovem amado, que está Glória a Deus. recomeçando lá conosco na área Glória. Deus abençoe. Ele comprou hoje a camiseta da juventude, que benção. E já estava feliz aí, me mandou um áudio dizendo: eu vou no culto com a camiseta da juventude. Deus abençoe, meu querido irmão. Aleluia. A irmã Julie Melo comentou, glória a Deus, tá sempre conosco aí, né? Inclusive, Irmã Júlia eu mandei, né, ali o slogan do nosso, da é programação um de cartaz. hoje. Uhum. E tá aí Irmã presente. Júlia é sua parente, né? Minha Prima. parente, prima. Glória Deus a abençoe Deus. aí. Simone Giraldi comentou, paz do Senhor Jesus, da área Criciúma. Santa Também Catarina, comentou Deus aqui. abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. A irmã Leiliane Cardoso, paz do Senhor. Jaguaré, Espírito Santo na escuta. Glória a Deus. Bem longe, né? Aí participando conosco. Deus abençoe, minha irmã. Irmão Juscelino Neiva, aleluia, estamos aqui na Flórida, Estados Unidos, ligadinhos. Deus abençoe, igreja Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, meu Glória a irmão. Deus. A irmã Evelyn Freitas, área Gravataí na escuta. Irmã Evelyn é a baterista da União Feminina. Deus abençoe, irmã. Evelyn. Nós, irmão. Irmão aqui, irmão Robson comentou novamente, paz do Senhor. Irmão Juscelino também novamente botou, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês também, meus queridos irmãos. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Irmão Leonel da Silveira. Paz, somos todos jovens, temos uma eternidade pela frente. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão Leonel. Maicon Souza, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por esta oportunidade. Tijuca, Santa Catarina. Glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão.
Egladir Maria Farias. Glória a Deus, São Leopoldo Oeste sempre. Glória a Deus, Glória a Deus abençoe, irmão Egladir. Tarciele Cardoso Carvalho, paz do Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Também a irmã Tainá Lopes, glória a Deus, área 3 Passos. Glória a Deus, Deus abençoe, minha irmã. A irmã Duda Rodrigues, paz, oração e união. Glória a Deus, Deus abençoe. A irmã Duda Rodrigues. A irmã Silvia, acompanhando aqui também, paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Silvia. A regente, né, do nosso coral. Grande coral da Glória. Grande coral da área Glória. É o irmão Agenésio Doanelis, Deus da abençoe. área Curupaiti, né? Curupaiti, Glória a Deus, Deus abençoe, irmão Agenésio. Aí, o irmão Danilo, aqui também na escuta. Paz do Senhor, oração e união. Glória a Deus, Deus abençoe. O pastor da área Danilo. Glória. Aleluia. Também aqui a Paloma Gomes. Deus é poderoso. Glória Deus a Deus. abençoe. Irmã Paloma Gomes. Isso aí. Esses são aí os que estão videologados comentando aqui conosco na programação. Deus abençoe a todos. Vamos então cantar uma canção. Glória a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você errou, se você falhou aí Aleluia. em relação neste aspecto, Glória a Deus. você foi indiscreto, Aleluia. você foi imprudente Aleluia. e acabou entrando em caminhos que te afastaram do Senhor. Nessa noite o Senhor, Ele quer te receber como um filho, como o pai do filho pródigo, do filho perdido, o recebeu. Amém? O Senhor, Ele quer te abraçar nesta noite. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe. Irmão Jorge Wolff está também ali. Glória a Que Deus. Deus abençoe. Aleluia. Então, o rei Ezequias, irmãos queridos, jovens, antes do versículo 12 ali, a palavra de Deus nos revela que o rei Ezequias, ele foi um homem, bem antes do versículo 12, ele foi o homem que foi um elemento, foi alguém determinante no avivamento do povo de Judá, nesse momento, nessa etapa do povo de Israel, do povo de Deus, do povo de Judá. Aleluia. Porque o rei Ezequias, ele era filho de Acás. Acás, o seu pai, e também os seus avós, os pais do seu pai, eles eram homens que começaram bem, homens que foram ungidos por Deus, homens que, na verdade, eles faziam parte de uma linhagem real, né? E cada um deles, um foi sucedendo o outro de acordo com aquilo que Deus permitiu que fosse, né? De acordo com um plano que Deus tinha. Talvez não um plano ideal de Deus, mas ao natural, cada um deles foi ascendendo ao trono de uma forma sucessiva, isso, de uma forma sucessiva, perfeito. De uma forma sucessiva natural, né? Porque era normal que o filho do rei, ele se tornasse rei após o seu pai ou renunciar ou morrer, né? E isso aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que Acás foi um homem muito mau aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Acás fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Ezequias, vendo seu pai fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, Ezequias, ele não se deixou levar pela influência do seu pai. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias, após assumir o reinado de Judá ali, Ezequias começou a fazer o contrário daquilo que seu pai fazia, né? O seu pai era idólatra, o seu pai permitiu com que o culto ao Senhor, que o ritual que era feito, de adoração a Deus e também daquilo que era oferecido pelo perdão e pela remissão dos pecados do povo, Acás permitiu que continuasse, né, extinto, que aquilo continuasse parado, que o templo ele não fosse utilizado como um lugar de adoração a Deus.
E Ezequias fez ao contrário daquilo que seu pai e seus antepassados haviam feito. Ele não se deixou influenciar. Ezequias trouxe a vida, trouxe a realização aquilo que havia sido deixado para trás, aquilo que havia sido esquecido. Ezequias trouxe novamente a prática do culto a Deus. A primeira coisa que uma das primeiras coisas que Ezequias fez, a Bíblia nos mostra aí, que Ezequias ele mandou limpar o templo. O templo estava como um lugar deserto, como um lugar inabitável, um lugar sem uso, sem utilidade. E eu posso imaginar que o templo estava de uma forma bem precária. Mas Ezequias ele trouxe a execução, a realização, aquilo que havia sido deixado. Ele avivou, né? Ele foi um instrumento de Deus para reavivar aquilo que outrora era praticado no povo de Deus. E após isso, Ezequias, a Bíblia diz no capítulo 30 de 2 Crônicas, se não me falha a memória, ou 31, que Ezequias ele foi afrontado pelo o rei Senaqueribe, o rei da Babilônia, o rei da Síria, melhor dizendo. E após Senaqueribe afrontar a Ezequias, o seu reinado, o seu povo e também a Deus, né, que Senaqueribe foi um homem que afrontou até mesmo a Deus, Deus deu vitória, né, a Judá através de Ezequias. Quando Ezequias se humilhou diante de Deus, Deus deu vitória. O anjo do Senhor foi lá e dizimou o exército inimigo, o exército da Síria. E depois disso, Ezequias, então, ele sofreu de uma enfermidade. E o profeta, né, uma palavra que muitos conhecem, né, que o profeta diz para ele: põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás. E Ezequias estava deitado, virou para o lado e orou ao Senhor, pediu que o Senhor lhe desse mais um tempo de vida, né, que o Senhor o curasse daquela enfermidade. E a Bíblia diz então que o profeta ele foi usado por Deus para que fosse acrescentado a Ezequias mais 15 anos de vida. E após Ezequias receber aquela bênção de mais 15 anos de vida, a Bíblia nos diz então que Ezequias agora ele se encontra nessa situação. O que eu vejo aqui, meus queridos irmãos? Que nós, todos nós, né, o ser humano, quando ele passa por situações, eventos na sua vida, seja qual for a ordem deste evento, as suas emoções, a sua estrutura emocional sofre algumas alterações. Isso é normal, né? Por exemplo, se você, irmão Timóteo, recebe um valor grande em dinheiro, ou recebe bens materiais, uma mansão, um carro, né, desejado por muitos. Muitos, por exemplo. Você vai, as suas emoções elas estarão, serão alteradas. Você vai estar no êxtase, né? Vai se sentir como nunca. Né? Essa vai ser a consequência disso que você recebeu. Pode falar, continua falando. Por exemplo, né, que nem o irmão Elias falou, se a gente, por exemplo, ganha um valor, né, um valor alto, né, de uma herança, né, e se eu não segurar as minhas emoções, né, ali a minha impulsão, né, se eu for uma pessoa tola, podemos dizer assim, né, eu posso pegar aquele valor e falar, tô rico, começar a gastar desnecessariamente, muitas das vezes, né. Então a gente tem que cuidar muito, né, essa questão aí, né, da emoção. A gente não deixar se levar pela impulsão, né. Às vezes, né, um valor ali, né, um valor muito alto, começa a falar para um, né, para outro, né, e as pessoas já, né, então é uma coisa no qual a gente tem que cuidar muito, né. O irmão Henrique pode estar, né, falando um pouco, né, como, por exemplo, ganhar um valor, certamente que uma pessoa ela não vai conseguir se controlar, né? Certamente ela vai acabar. Amém, irmão. Nesse caso das emoções, geralmente é porque é algo inesperado, você não espera, não tem como você preparar seu psicológico para algo assim. É algo, tanto que fala, emoções, algo inesperado. Que nem no caso o rei Ezequias
Foi um rei, no caso, naquele momento, depois de ter recebido, no caso da boca do profeta, a palavra referida pelo próprio Deus, falando que Deus iria acrescentar mais anos de vida para ele, foi um êxtase bem grande aquilo. Alegrou ele, deixou ele alegre de um ponto tão... num ápice, assim, que ele pensou, consegui, eu tenho mais anos de vida, é algo maravilhoso, quem sabe ele pensou. E era algo, sim, Deus acrescentar mais anos de vida para ele, e ele poder viver, ver sua geração, ver o seu reinado, mudando aquilo que seu pai tinha feito. Era algo muito grande, um êxtase grande. Quem sabe isso foi algo no qual foi uma das causas, né? Sim. Foi uma das causas que ocasionou, né, o que nós vamos estar lendo daqui a pouco, né? Sobre o que aconteceu, né? O que ele fez, né, Elias? E também o que aconteceu com ele, né? Além de ter recebido esses 15 anos de misericórdia, por misericórdia de Deus. Também eu vejo que nesse tempo aí de enfermidade, Ezequias, como nós estávamos conversando até no sábado sobre isso, Ezequias, ele pode ter se sentido só, né? A Bíblia não nos revela isso de uma forma explícita, né? Mas implicitamente nós vemos que Ezequias passou sozinho por este momento de enfermidade, né? A Bíblia não diz aqui em algum momento que a sua esposa, que os seus súditos, que os seus servos, os homens de guerra que andavam com ele, estiveram ao lado dele nesse momento de enfermidade. E isso que acontece muitas vezes, né, conosco, né? Estamos passando um momento difícil. E se não estamos bem assistidos, não estamos amparados por pessoas que fazem parte da nossa família, que são familiares ou que são amigos, fazem parte da igreja, nós nos sentimos sós, né? E eu quero partir dessa suposição de que Ezequias ele não foi assistido por pessoas, né? E isso fragilizou as suas emoções, isso trouxe uma fraqueza em relação ao seu estado emocional. E talvez Ezequias, né, ele se sentiu tão desprezado, talvez, né, pelo seu povo, que ele pensou, bom, se ninguém é por mim aqui na minha terra, não é possível, né? Alguém vai ter que ser por mim, alguém vai ter que... Não é possível que eu não seja agradável a ninguém. Às vezes é assim, né, que a gente pensa, né, quando a gente... Mas muitas vezes esquecemos de que tem momentos da vida que nós vamos, de fato, estar... Deus vai permitir que estejamos sós, né? Sozinhos. Porque isso é necessário que aconteça. E isso agora me leva a lembrar do que Deus disse a Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela. Eu já vou voltar para a linha aqui principal, tá? Mas, como a gente falou na última programação, no último tema, que Deus ele fala isso para Abraão, e um pouquinho antes Deus falou isso também, lá no início Deus falou, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Então nós vemos que Deus ele gosta muito disso, né? Isso é um padrão de Deus, né? A gente vê alguns padrões de atuação de Deus na Bíblia, tudo segue uma linha, né? E essa é uma forma, um padrão de Deus também, de tirar a pessoa do seu meio de conforto ali, né? Muitas vezes tirar as pessoas do lado. Se Deus não tira a pessoa do seu contexto familiar ali, Deus permite que as pessoas saiam. Se você não sai, por orientação de Deus, Deus tira as pessoas, para que você esteja sozinho e tenha uma experiência com Ele de dependência, né? Talvez era isso que Deus queria, voltando aqui para a linha, né? Talvez é isso que Deus, né, partindo dessa suposição, dessa ideia de que Ezequias de fato esteve sozinho, talvez essa era a ideia de Deus, que Ezequias o buscasse, né, que Ezequias se humilhasse para ele, né, e não dependesse das pessoas, não dependesse dos seus guerreiros, dos seus súditos, das suas concubinas, dos seus familiares, né, mas dependesse unicamente dele. Glória a Deus. Com isso, né, Concordam? Concordo. Sim, com isso nós podemos ver que Deus quer um momento a sós com cada
cada servo dele, cada serva, para poder, no caso, ter experiências com ele. Neste momento nós podemos ver, a Bíblia não cita, né, que o irmão Elias falou, que nem, por exemplo, os sacerdotes fizeram sacrifícios para o rei doente e do rei enfermo. Todo o povo, por ele ter trazido de volta Israel, todo o povo deveria fazer a mesma coisa que ele fez, se colocar em sacos, se sujar, rastejar pelo chão, se humilhar, para que Deus curasse o rei deles, o rei que levou a vitória, o povo de Deus contra os seus inimigos. Mas nós vemos que Deus queria um momento a sós com ele, para ele sentir que ele é totalmente dependente de Deus. Não é dependente dos seus familiares, não é dependente do sacerdote, dos profetas, não. Só de Deus, e que só Deus pode dar, acrescentar anos de vida para ele. Que nem a palavra diz aqui, né? Que o profeta Isaías, ele vai, né? E diz, então, o Senhor diz através dele que era para Ezequias colocar a casa dele em ordem. Então havia algo que estava em desordem, né? Havia algo que estava pendente. Exatamente. E era necessário que ele viesse se humilhar. Exatamente. Que tivesse esse particular com Deus, né? Muitas vezes Deus, ele nos leva a isso. Vamos voltar para a linha aqui, para o tema principal, né? Nós vamos indo, a gente vai querer fazer a segunda parte no próximo, né? Mas não, no próximo a gente vai fazer um outro tema que Deus já tem nos dado aí, tá? Então, por conta disso, então, Ezequias estava fragilizado emocionalmente. Então, nós entendemos que... Então, por conta disso, que ele recebeu ali, né? Abriu as portas, como o irmão Timóteo leu. Leu mais uma vez, por favor, irmão Timóteo. Foi antes de nós cantarmos, né? Já passou alguns minutos, então vamos relembrar. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Então Ezequias, ele recebeu de um povo que não era o seu povo, né? Ele abriu as portas para homens que ele não sabia quem eram aqueles homens. Qual era a sua intenção em fazer ali, em chegar em Israel? Exatamente. E olha só, estes homens, eles não vieram, né, da esquina, não vieram ali da terra a poucos metros. Segundo o mapa nos mostra, esses homens cruzaram 1.300 quilômetros para chegar até o rei Ezequias. E agora Ezequias, eu passei por esse momento de provação aqui, esse momento difícil de enfermidade, e ninguém do meu povo aqui, né, de novo, partindo da suposição de que ele esteve sozinho, tá? A Bíblia não diz isso, mas nós estamos supondo aqui. Mas ninguém do meu povo vem aqui me visitar, ninguém veio aqui ver como é que eu estava, ninguém vem me dar um remédio. Quem sabe, né, não interrompendo o irmão, mas quem sabe ali houve-se uma certa carência do Exatamente. Ezequias, né? Ele estava fragilizado, estava carente, né? Eu passei por essa enfermidade aqui, graças a Deus que eu recebi mais 15 anos de vida. Mas esse povo aí, esses ingratos, ninguém veio aqui me visitar, ninguém veio aqui ver como é que eu estava. Com quem eu vou compartilhar essa bênção? Com quem eu vou compartilhar? Sim, também em relação aos seus 15 anos de acréscimo, né, de vida. Ninguém veio aqui para saber como é que Deus falou comigo, como é que Deus me acrescentou esses 15 anos de vida. Ninguém do meu povo veio. Agora esses homens aqui fizeram 1.300 quilômetros para me ver, né? Daí já começa a se derreter para me ver, para me dar presente. Oh, meu Deus. E mal sabia ele, né, do que estava fazendo. Ele abriu as portas, ele estava sensível. Isso é o problema, jovem. Deus tem falado comigo, e Deus até tem usado o nosso pastor presidente para falar conosco de que nós temos que ser fortes, temos que ser resistentes. Jovem, observe na Bíblia os jovens da palavra de Deus que a Bíblia nos mostra, as mulheres que a Bíblia nos mostra, né?
pessoas resistentes. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas nós precisamos ter resistência contra os ataques na nossa mente, nas nossas emoções. O jovem precisa ser forte, precisa ter resistência. Muitas vezes o jovem está sensível, está carente. Nós sabemos que as mulheres naturalmente passam por um período de sensibilidade, mas muitas vezes esta sensibilidade, esta carência, né, ou esta, entre aspas, esta carência, e às vezes a pessoa ela acaba se submetendo a um pensamento de inferioridade excessivo, né, ou inconveniente para a sua vida. E isso muitas vezes é uma porta que Satanás encontra em você para começar um processo de derrocada, de destruição da sua vida emocional e, consequentemente, a sua vida espiritual. E vai se estendendo, né, para a vida profissional, porque uma pessoa sensibilizada, uma pessoa que não tem resistência nas suas emoções, ela acaba dando espaço para que sentimentos de destruição, sentimentos de depressão, isso, e outros sentimentos, né, que consequentemente vão surgindo, inclusive o sentimento de suicídio, né, de tirar a sua vida, por conta dessa sensibilidade excessiva. É óbvio que você não vai estar em todo momento lá no êxtase da sua vida, né, sentindo prazer e satisfação e tudo, mas vigie em relação a isso, jovem, né, porque o diabo muitas vezes ele pode estar entrando na sua vida através disso. Se você for, né, como se diz aí, né, muito dodói, né, muito frágil, né, você não apresentar resistência. E é assim que estava Ezequias. Então esses homens vieram, encontraram ele sensível, né, recebeu os babilônicos, ou babilônios, né, babilônicos ou babilônios, recebeu na sua casa, recebeu no seu palácio. E esses homens, eles, talvez, eu não sei, talvez eles chegaram ali, né, talvez sem muita esperança, né, irmão Henrique, de encontrar a porta do rei de Judá aberta para eles. Eu não sei se eles foram certos de que seriam recebidos, ou se foram pensando, né, pensando na possibilidade, de uma forma, né, na hipótese de serem recebidos. Quem sabe na hipótese até de serem mortos, esquartejados, porque esse foi o rei que derrotou os assírios, foi o rei que derrotou um poderoso exército. O que será que ele vai fazer com a gente? Sim, então? Exatamente, porque certamente o que aconteceu com a Síria se estendeu, né, por todos os povos aí do arredor, inclusive. O povo guerreiro, todos temiam a Síria. Então, no caso... Mas agora eles chegam lá e vê um homem, né, fragilizado, um homem carente, um homem mole, né, como se diz aí, perdoa a palavra. Mas um homem sem resistência, né, um homem sem critérios, que isso é um problema, né, quando a gente não tem critérios assim. Vai se envolvendo com todo mundo, vai entrando em qualquer grupo, em qualquer roda. Isso é um problema para o jovem, né? Mas totalmente ao contrário, né? De quem sabe aqueles mensageiros pensassem, né? Que nem o irmão Henrique falou, né? De serem mortos, né? Mas muito pelo contrário, né? Aqui no versículo 13 do capítulo 20 de 2 Reis, a palavra de Deus nos diz que Ezequias se agradou dos mensageiros, ele lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, né? Daí vai, né? A prata, o ouro. Vamos chegar nesse ponto aí. Mas ele se agradou, né? Aqueles homens ficaram surpreendidos. Pô, esse homem aqui está se agradando de nós, né? E nem sabe qual é a intenção real do nosso coração e está agradado de nós, e tá se abrindo para nós, está sorrindo para nós. Ezequias talvez pensou, né? Como eu disse, esses homens vieram de longe, né? Vieram e fizeram 1.300 quilômetros. Isso dá, segundo dizem, né, historiadores, a Bíblia não diz isso. Eu gosto de frisar isso. A Bíblia não diz
que eles demoraram todo esse tempo. Mas, segundo análises de estudiosos, para cruzar a pé todo esse caminho, porque não dá para ir em linha reta. Se olhar no mapa assim, tá aqui Judá e tá aqui mais ou menos no nordeste a Babilônia. Não dá para fazer essa viagem em linha reta. Tem que se subir, fazer uma volta, né, um triângulo ou uma meia-lua, um arco. Subir e vir costeando ali o rio Eufrates para chegar na Babilônia. E isso, em linha reta, daria 7 mil, a metade, né? Mais ou menos a metade, um pouquinho mais da metade. 700 quilômetros em linha reta, mas assim, nesse arco, deu 1.300 quilômetros. Isso custaria 5 meses para fazer essa viagem. E Ezequias, esses homens demoraram 5 meses para vir aqui, para chegar aqui. Né? E meu povo aqui, ninguém fez nada por mim, ninguém me deu nada, ninguém me deu nenhum beijinho, né? Nem apertou minha mão aqui. E agora esses homens vêm aqui e me trazem presente. Vem, pode entrar aqui, pode entrar. Vocês já me conquistaram aqui. Aí que entra uma questão, né, Moelias? Que, por exemplo, a gente, quem sabe, né, a gente tá, quem sabe, num momento difícil, momento de carência, né? E a gente, qualquer um que chega, a gente já começa a se expor, apresentar, a dizer as nossas necessidades, o que nós estamos passando para pessoas no qual, né, a gente nem conhece. Nem se tem um histórico da vida da pessoa, né? Já começa ali um certo vínculo, né? Uma certa... né? Uma certa aceitação de alguém que você não tem ideia de quem seja, às vezes, né? Às vezes conhece ali de 4 horas de aula num curso, numa faculdade, e acaba... porque não é nem 4 horas, né? Não fica 4 horas olhando para uma pessoa. É 4 horas de aula, né? Mas às vezes olha para a pessoa uma vez, 2 vezes assim, durante o dia, e daí a pessoa vem para conversar com você e você já começa, né, a baixar a guarda, a aceitar. Quem sabe, né, aquela pessoa, ela pode até... Claro, ela pode ser uma pessoa... Ela pode parecer ser uma pessoa boa, né? Daí a gente já começa a ver, essa pessoa parece uma pessoa gente boa. Sim, né? A gente já começa a se abrir, né? E às vezes a gente acaba, podemos dizer assim, podemos dizer, não vou dizer se arrependendo, mas a gente acaba dizendo, ao longo prazo a gente começa a ver, cara, por que eu fiz isso? Sim, exatamente. Porque depois, perdão, irmão, porque depois do tempo tu vai vendo quem é essa pessoa. Sim. No momento ali parecia uma pessoa legal, mas depois do tempo, o tempo revela as coisas, né? Tu começa a conhecer mais. Ver quem é a pessoa e também, às vezes, você já está sofrendo as consequências daquilo que fez, né? Então, Ezequias, ele se emocionou, né, com os homens que vieram de longe. Então, ele deu conversa àqueles homens. E em Isaías também está descrita esta ocasião aqui, né? Em Isaías 39, e aqui eu estou lendo, Ezequias se agradou disso. Então começou ali, né? Se abriu as portas para que aqueles homens acessassem os tesouros, acessassem os valores, né? O que Ezequias tinha de valor. E também o que não era dele. Ele até mostrou a casa do Senhor. Todas coisas que não eram dele. Porque ele não tinha conquistado, mas que era de herança dos pais dele. Sim, foi uma sucessão de erros, né? Um erro atrás do outro. Ezequias, ele seguiu passo a passo. Não foi algo assim que aconteceu de imediato, né? Mas ele primeiro abriu as portas, aceitou aqueles homens, aceitou os presentes. Ele não foi criterioso em querer saber qual era a intenção real daqueles homens, né? E ele deu conversa, e depois que abre as portas, abre o diálogo, já era. Como diz em Provérbios, né? Nós vamos ler aqui alguns versículos de Provérbios que eu quero ler com os irmãos em relação a isso, né? Em relação à tendência que uma pessoa carente tem de ser convencida, de ter a sua cabeça mudada, né, através de uma conversa, através de uma lisonja, né, através de um elogio partido de alguém. Vamos ler, vamos abrir esse parênteses aqui, vamos ler em Provérbios
Provérbios 5, irmão Timóteo. Provérbios 5. Irmão Henrique abre também aí o 7. Provérbios 7. Irmão Timóteo, Provérbios 5, versículo 3, verso 3. 5:3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo, como a espada de 2 gumes. E também o 8, do 8 ao 10, aí, 8, 9 e 10. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Olha aí, ó. Viu? Bem relacionada a vida, a experiência de Ezequias, né? Mas não foi mulher, ainda não foi nem mulher, né? Foram homens, mensageiros. Claro, nós entendemos que eram só homens, né? Poderia ter alguma mulher ali, mas dá a entender que eram homens. E Ezequias já se amoleceu, já abriu as portas, já se envolveu emocionalmente, né? E se embaraçou, né? Ele se apaixonou por aqueles homens lá. Por isso, né, irmão Elias? Por causa das palavras, talvez, deles. Obviamente que a gente não vai interrogar a pessoa, né? Mas a gente tem que procurar conhecer a pessoa primeiro. Exatamente. Saber, né, quais são não as intenções. Não. Né? Em hipótese nenhuma se pode, né, admitir alguém assim, entrar na sua vida de repente, assim, sem você conhecer, né? Eu acho que é no mínimo prudente isso, né? No mínimo um tempo determinado até você conquistar a confiança. E mesmo você não vai saber as intenções da pessoa conversando com ela. Se ela não quiser te falar, ela não vai falar, vai inventar outra desculpa. Mas tu só vai conhecer isso a partir do tempo. E o tempo gera confiança. Por isso não pode extravasar que nem o... Exatamente. Vamos ler 7:21 de Provérbios. O problema de dar ouvidos, né, de emprestar os ouvidos a pessoas que têm, né, como se diz aí, uma lábia, né, que sabem conquistar, que sabem despertar um sentimento em alguém através das suas palavras. 7:21 de Provérbios. 7:21. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos teus lábios eu persuadiu. Na versão atualizada diz, né, seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, né? O que acontece quando se dá ouvidos, né? Quando se tem essa carência e se dá ouvidos a pessoas assim, né? Você é arrastado para aquela pessoa arrasta você para a realidade dela, para a mentalidade dela, para aquilo que ela acredita, para aquilo que ela tem a intenção de fazer. Aí entra, né, Elias, a influência, né? Exatamente. Aquela pessoa, ela pode nos influenciar para maus caminhos. Sim. E a pessoa só consegue influenciar se ela conseguir despertar emoções. Persuasão, muitas das vezes, né? Persuadir a pessoa, convencer ela. Sim, e emoções são, no caso, coisas que nem a gente tem falado. Emoções, a pessoa não pode, no caso, no momento, assim, controlar a emoção. Por exemplo, uma emoção de tristeza, de alegria, por exemplo, quem sabe até raiva, no momento não consegue, só tu vai conseguindo depois do passar de alguns minutos. Por isso, a hora da emoção, tu não consegue se preparar para ela. Acontece de repente, e é nesse momento que o inimigo usa para poder tentar te pegar. Exatamente. Pegar o jovem, pegar moço, a moça. É no momento da emoção, porque tu tá mais desprotegido. Tu não sabe para onde ir. Só depois de um tempo tu começa a se acalmar. Então, é na hora da emoção. É um terreno maravilhoso para o diabo ele semear algum tipo de semente, né? Uma semente destruidora, né? Quando o jovem ele está fragilizado, né? Isso muitas vezes a gente vê jovens. Eu acredito, meus irmãos, mas isso é um outro assunto, tá? Seria um outro tema.
que esse problema que nós temos visto nos dias de hoje, principalmente nós que somos líderes, nós conseguimos ver isso com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de amplitude, por conta dessa função que exercemos. Eu acredito que essa fragilidade em muitas pessoas, em muitos crentes hoje, muitas pessoas no geral, né, pessoas fragilizadas emocionalmente, se dá por conta também de alguns insumos, de alguns produtos industrializados que são ingeridos. Eu já conversei com algumas pessoas que também têm essa linha de pensamento, mas isso é um outro assunto, né? Mas é um problema quando se tá, né, dessa forma e se dá ouvidos para pessoas assim, né? A Bíblia usa muitas vezes em Provérbios, inclusive, a figura da mulher, né, como alguém sendo usada dessa forma maligna, né, para converter uma pessoa a um mau caminho, né, para converter alguém que está, por exemplo, esse jovem de Provérbios 7, ali no início do capítulo diz que esse jovem ele tinha falta de juízo. Então, isso que acontece quando alguém está com falta de critérios, falta de entendimento, quando a pessoa está desprotegida, está sensível, né, a pessoa está carente, ela acaba sendo levada, né, talvez de uma forma involuntária, não tinha nem ideia de que estava sendo levada para um mau caminho, ela acaba sendo levada, né, justamente por conta dessa desproteção, né, por estar desprotegido, desproteção. Acho que é um neologismo aqui. Não... Por isso, né, irmão Elias, irmão Henrique, que nós devemos ser firmes, né, buscar ser firmes com pessoas desse tipo, prudentes, né, e também ser sábio, né, buscar sabedoria para poder conversar com uma pessoa assim, né, não se deixar levar por uma pessoa assim, né, ser firme com ela, saber conversar com ela. Sim, e irmão Timóteo, para isso nós precisamos fazer aquilo que lá em Tito está escrito, né, que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, ensinando. Vamos ler rapidamente, que dá abrir um parênteses aqui no nosso tema. E embora sendo parênteses, eu acredito que esteja muito, muito relacionado, né? Tito 2:11. Portanto, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aqui, né, no original, eu acredito que a palavra sensata é o que nos traz, nos leva a este aspecto de controle, né, emocional. A mente sófron, né, como nós aprendemos na escola bíblica, ter o autocontrole, ter o pleno juízo, ter o pleno controle das suas emoções, da sua mente. E isso que muitas vezes falta ao jovem, né, a busca da graça de Deus para submeter as suas emoções, a sua mente, ao domínio do Espírito Santo. E isso, a falta disso, a falta de busca disso, que pode levar, né, a essa consequência de fragilidade. Pode falar, Matheus. Aqui, né, se bem que já ia, né, partir de volta, né, aqui pro livro de Reis aqui, né, em Ezequias, né, que se nós lermos aqui, né, no versículo 13, né, por esse erro aqui de Ezequias, por esse agrado desses mensageiros, né, por causa da sua carência, o profeta, né, se nós lemos aqui, claro, já vai estar bem um pouco mais à frente, mas o profeta volta e chama a atenção. O próprio Deus, na verdade, né, através do profeta, volta. Mas a gente vê agora o transtorno que dá isso, né, pro contexto geral do plano de Deus em relação à pessoa e através da pessoa, né. Deus tem que fazer toda uma manobra, né, tem que trazer o profeta de volta muitas vezes por conta de uma falta de prudência nossa, né. O profeta tem que falar tudo de novo, tem que repetir algumas coisas, tem que relembrar algumas coisas, tem que advertir, né, algo que era desnecessário, não precisava fazer, né.
E aqui nós vemos que Ezequias, ele abriu as portas e mostrou os tesouros, né? Que é o passo seguinte, né? Ele mostrou os tesouros, porque ele acreditava que aquilo que ele era dele, aquilo era fruto do seu esforço, né? Ou seja, ele não trouxe mérito, ele não apresentou o mérito dos seus pais, ou não apresentou aquilo como sendo algo conquistado pelos seus pais, pelos seus antepassados, pelos seus guerreiros, pela permissão de Deus, pela bênção de Deus. Mas ele achava que tudo aquilo era dele, pertencia a ele. É aí que entra, né, irmão Elias? Muitas vezes a gente recebe, a gente consegue ser graciado com um dom, né, alguma coisa que Deus nos dá, né, um milagre, uma cura, e daí a gente já começa a explanar isso, né, a dizer isto, os milagres, os dons que nós recebemos, nós começamos a falar com pessoas... Como se fosse mérito seu, né? Como Exatamente. se fosse algo fruto do seu próprio esforço. Exatamente. Como se dom, um talento dado por Deus fosse algo que ele foi lá, né? E comprou lá, escolheu na estante e comprou. Era assim que estava Ezequias, né? Se ele mostrou algo que não era dele, né? Ele estava acreditando que aquilo era dele, mas não era dele. Ele estava administrando aquilo, né? Algumas coisas sim, e ele conquistou certamente, mas eu creio que a maioria daquilo que lhe estava à disposição não era fruto do seu esforço, ele não tinha mérito sobre aquilo. Glória a Deus. Aproveitando esse momento, queria relembrar os irmãos que a gente estava falando, no caso, sobre emoções. No caso, as emoções, que nem a gente tem falado aqui, é uma reação. No caso, uma reação a algo, como assim? Eu estava estudando um momento atrás sobre a diferença entre veneno e peçonha, irmãos. Vou dar uma explicadinha rapidinha. Peçonha, um animal peçonhento, ele injeta veneno. Ou seja, ele injeta... peçonha é todo aquele animal, um animal peçonhento, aquele que tem o veneno e ele tem que injetar. Agora, o veneno, meus irmãos, o veneno não faz mal nenhum. Por quê? Porque o veneno, para fazer mal, a pessoa tem que ingerir ou fazer uma coisa. E muitas vezes as emoções são isso. A emoção só vai, como se diz, aflorar se você deixar, se você, no caso que nós irmãos falou, não buscar Deus em oração, procurar que Deus venha ter o total controle das suas emoções, o veneno está bem ali em cima da mesa. É você que escolhe, que nem aí o rei Ezequias, foi ele que pegou a taça de veneno e resolveu tomar, foi ele, não foi a força, o rei da Babilônia não obrigou ele a nada, foi ele pessoalmente que criou todos os meios para que o inimigo atuasse. Exatamente. E olha só, eu creio que eles vão ficar olhando assim, ó, mas que a gente nem fez nada, a gente nem pediu para ver nada. Eles devem ter pensado entre si, a gente pediu para ver alguma coisa, a gente pediu para ver algum tesouro, a gente pediu para ele nos expor alguma coisa. E muitas vezes isso acontece, né? Vai lá o crente lá, né, cheio de Deus, entre aspas, e tá uma pessoa lá no mundo lá, e se chega esse crente, né, até para confiando que esse irmão, essa irmã vai ter alguma palavra de vitória, né, para lhe apresentar, para profetizar sobre a sua vida, ministrar sobre a sua vida, enfim. E aquela irmã fragilizada, aquele irmão acaba expondo a sua vida e abre seu coração e fala do que está acontecendo dentro da sua casa e fala daquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida enfim, e fala coisas desnecessárias, né? Daí a pessoa, mas eu nem perguntei nada, eu nem quis saber o que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo com teu filho. Não sabe nem reagir, falar que ótimo, que bom, né? Sabe nem reagir àquilo. E os mensageiros ali apavorados, né? Mas o que é isso? Esse homem tá carente, hein? Alguma coisa aconteceu que esse homem tá sensível aqui, tá abrindo porta para nós, tá mostrando riqueza. Imagina como ficou o rei da Babilônia quando escutou isso. Exatamente. Imagina como é que ele ficou. A Bíblia não relata, mas deve ter ficado mais do que surpreso. Sim, eu gostaria... É meio estranho eu vou falar aqui, mas eu gostaria que tivesse aqui, ó,
na Bíblia expresso aqui como foi a reação do rei da Babilônia quando os mensageiros voltaram lá e contaram o que aconteceu, né? O homem mostrou tudo para nós. Olha só. Esse homem não tem noção de que nós podemos nos levantar contra ele daqui a alguns anos e levar tudo aquilo que ele nos mostrou, né? Ezequias... E Ezequias, ele não foi direto, né? Ele teve que passar por caminhos, né? Até chegar lá na recâmara, no lugar onde estavam guardados os tesouros lá. E os homens ficaram sabendo de tudo aqui, ó. Entrou à esquerda, entrou à direita, depois desceu num túnel e saiu do outro lado. Viram as saídas, entradas, tudo. Porque a Bíblia aqui ela não diz, né, qual que era a intenção do rei da Babilônia, né? Exatamente. Só que está oculta, né? Qual que era a intenção, né? E Ezequias aqui, né? Que nem mostrou todas as diretrizes, né? Indiretamente, né? Souberam, né? E depois isso abriu uma brecha de quem sabe o rei depois de saber, né? Tem isso, tem aquilo, tem ouro, tem prata, isso causar uma podemos dizer assim, uma ambição, quem sabe, de uma coisa alheia. E não só quem sabe, né? De fato aconteceu. Mas o que foi isso? A carência, a falta de sanidade, de sobriedade, de domínio próprio, de uma mente cativa, de uma mente submissa, né, à vontade de Deus. É isso que acontece, leva a derrocada, né? E Deus ali, a palavra de Deus continua dizendo ali, né? Aqui em Isaías 39, está no versículo 3, diz que Isaías, o profeta, veio ao rei e disse: que foi que aqueles homens disseram, de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, 1.300 quilômetros, vieram a mim. 5 meses de viagem vieram da Babilônia. Perguntou ele: o que viram em tua casa? O que Ezequias respondeu quando ele perguntou o que viam na tua casa? Tudo, mostrei. Tudo. Mostrei tudo, abri meu coração. E ele não falou o que eles queriam. Viram tudo quanto há em minha casa, né? Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Como é que é, irmão Henrique? Mostrou. Ele não falou o que queria? Não, ele nem perguntou, só trouxe e já começou a mostrar. Exatamente. Ele nem respondeu o profeta. Né? E o profeta depois, com a sabedoria de Deus, perguntou: o que tu mostrou? Olha só. Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Que coisa terrível, meus irmãos. Não foi uma parte, não foi só um segredinho. Contou tudo, abriu o coração. Então vem o profeta e diz: olha, isso que tu fez foi um prejuízo terrível, que talvez tu não vá sentir, mas os teus sucessores vão sentir a consequência daquilo que tu fez. Olha só, meus irmãos, tinha muita coisa para falar aqui ainda, mas temos 5 minutos só. Mas não vamos fazer parte 2, não vamos cair em tentação de fazer. A gente vai indo. Não. Mas olha só, o problema, meus irmãos, de você abrir o teu coração para pessoas que não fazem parte do teu sentido de fé, não fazem parte do teu contexto de fé, do cenário de fé que você está fazendo parte. Pense muito bem nisso, nesta noite. Pense muito bem. Aqui tem várias referências que nós trouxemos aqui, uma folha aqui de referências. Mas pense antes de abrir o seu coração. No seu coração estão os tesouros. Você tem muitos tesouros de Deus guardado em seu coração, e coisas da sua vida, coisas pessoais, particulares, que são tesouros que pertencem a você, que você viveu, que você teve experiência. Então, pare com esse negócio, né? Pare com esse negócio, pelo amor da tua alma, pelo amor que você tem por você mesmo, de ficar abrindo seu coração para pessoas que você não conhece. Talvez é só um colega, ele só é o teu colega. Ele só está do teu lado para aprender aquilo que você está aprendendo do professor.
se é colega de profissão, ele só está ao seu lado para executar a sua função junto a você, o seu ofício laboral junto a você. Você faz parte da equipe dele, então vocês juntos vão trabalhar. Você não tem necessidade de abrir o seu tesouro, abrir o seu coração, expor a sua vida, né? De uma forma verbal ou até mesmo pelas redes sociais, né? Nós temos hoje uma série de portas que propiciam isso, né? A pessoa ela apresentar os seus tesouros, né? Que no tempo de Ezequias era só fisicamente, ali, presencialmente. Mas se fosse hoje, Ezequias ia estar tirando o selfie ali na frente dos tesouros, né? Você não tem necessidade. Qual é a necessidade de fazer isso? Que você abrir o seu coração, de você falar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Até, né, naquele tema que nós falamos sobre casamento, que a irmã Silvia, que está no chat ali, ela nos ajudou aqui falando sobre a sua experiência. Qual é a necessidade de você falar e mostrar para as pessoas que você está namorando, por exemplo, que você está orando com alguém, né? Isso é um tipo de coisa que deveria ficar só entre os dois, né? Não só entre os dois, né? Mas os pais também e a liderança. Vai ver depois, não era bem de Deus, daí depois termina o namoro. É aí que tá. Como é que fica? Todo mundo sabe. Todo mundo com aquela terminou cara, né? com ela terminou com ele, eles não podem nem se ver. Como vai ficar pois isso, é, irmão? esse é o problema. É aí que eu queria chegar. A consequência que a exposição traz, né? Ou você aí tá, eu vou comprar um apartamento, vou comprar um imóvel, né? E quando alguém fala isso para mim, me agrada muito, né? Quem sabe o porquê, sabe. Mas para que você falar? Espere chegar antes. Espere se realizar as coisas. Depois você apresenta, né? Espera Deus falar, Deus confirmar. Aí vem uma exposição precipitada, né? Precipitada, exatamente. Uma exposição precipitada, por exemplo, né? O exemplo, né? Meus irmãos, pode falar. Do namoro, né? Por exemplo, ali, tô conversando com tal pessoa, né? Daí as pessoas ficam até surpresas muitas das vezes. Daí ali, ao decorrer do tempo, aquilo acaba não dando certo. Como é que, né? Exatamente como foi falado aqui, né? Como é que fica a reação das pessoas? Sim, das pessoas e a pessoa também fica mal, né? Eu apresentei, eu botei no status, botei de foto de perfil, eu com aquela pessoa, né? Esses dias eu estava conversando com um jovem que eu pensei até que já estava noivo já, né? Pela exposição dele, mas fiquei sabendo que o rapaz recém estava olhando e já dava tudo aquele, né? Mas isso é ruim para a pessoa mesmo, porque ela está criando uma expectativa, às vezes, de algo que não vai se realizar, né? Então, é um perigo muito grande. Eu ia falar aqui que eu falei várias vezes aqui, exatamente, mas justamente porque nós estamos numa sincronia aqui muito boa, graças a Deus, nós estamos de uma forma harmônica conduzindo este programa. E, meu irmão, o que nós queremos dizer? Você já entendeu, né, o sentido desta programação para a sua vida. Vamos pedir a Deus que o Senhor nos ajude com a sua graça, que a sua graça nos eduque, para que nesse sentido nós sejamos mais conscientes, mais maduros, né? Tenhamos maturidade em relação a isso. Você não precisa expor muita coisa da sua vida que você já tem exposto nos dias de hoje, até os dias de hoje. Peça para Deus lhe ajudar a você falar, a você a apresentar só aquilo que é necessário, que vai trazer um proveito para alguém, que vai glorificar a Deus, não coisas que vão trazer prejuízo para você. A graça de Deus, como Paulo disse a Tito, ela é poderosa, aleluia, para nos educar nesse sentido. E que Deus possa abençoar você, a sua vida, que você, que talvez tenha praticado a indiscrição, você passe a ser uma pessoa discreta, uma pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa não sensível, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, não uma pessoa carente, uma pessoa fraca, mas uma pessoa forte. Amém? Glória a Deus. Podem dar as suas considerações finais aí, que nós chegamos ali, passando do limite já de horário. Glória a Deus, né? Hoje a programação foi bem proveitosa, né? Foi aí bem aproveitado, tanto que já se passou, estamos com o momento, já com o horário estourado.
mas que nós viemos buscar de Deus, né? É exatamente isso que o irmão Elias repetindo, né? Ser mais prudente no que nós falamos, né? Eu acho que é necessário a gente pensar, né? Antes de falar qualquer coisa, com quem falar. Então, que a gente venha buscar, pedir a Deus, né? Tudo que a palavra de Deus nos diz, né? Tudo que nós pedimos com fé, né? Há de se realizar. Então, que a gente venha pedir com fé a Deus, né? Prudência, né? Em todas as nossas decisões venha estar a vontade de Deus. Que assim a gente não vai, podemos dizer assim, quebrar a cara. Então, que nós venhamos ser prudentes, jovens prudentes, cheios do Espírito Santo, Glória como o irmão Elias falou. Glória a Deus, agradeço por esta oportunidade. Glória a Deus. Nós agradecemos por essa oportunidade concedida a Deus por estarmos aqui hoje, né? Glória a Deus. Aprendendo também, ensinando, mas também aprendendo. Nós aprendemos mais do que nós podemos transmitir verdade. pelos quem está assistindo. Então, meus irmãos, que nós viemos orar a Deus, pedir para Deus nos dar sabedoria. Quem tem sabedoria, guarda, aleluia, a palavra do Senhor na tábua do seu coração. Lá dentro, no coração, você não revela para todo mundo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, viemos ser mais prudentes. Mas para ser prudente, precisamos buscar Deus. Então, uma coisa está ligada à outra. Para ser prudente, precisamos buscar a Deus, para que o Espírito Santo nos oriente, para que nós venhamos superar as nossas fraquezas, que é as emoções. Então, meus irmãos, com isso, passo para o nosso líder, Diácono Elias, que vai estar encerrando. O que tu queria falar, irmão? Rapidinho. Diga. Que nem foi uma coisa que eu tenho comigo, a gente tem que ser, uma coisa que eu converso bastante com o pai, né? Com meu pai, a gente tem que ser prudente igual uma serpente, mas também a gente tem que ser simples igual uma pomba, né? É a Bíblia, né? Eu converso com o pai, né? Mas que está na Bíblia, né? Que a gente tem que ser prudente igual a serpente e simples igual. Não vamos ser como Ezequias, é um péssimo exemplo a seguir. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, boa noite, bom descanso, uma boa quarta-feira. Nosso lema é Deus na frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus